I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Fala galerinha do oitavo ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e a gente está na rotina de número 29. Nessa rotina nós vamos falar um pouquinho sobre a agente da passiva, que é um termo da oração que nós devemos estudar com muito cuidado, porque é um pouquinho mais complexo, eu confesso, mas não é nada difícil de ser entendido, ok? Então fica ligadinho na nossa aula de hoje que você vai entender tudo sobre o que é, tudo sobre agente da passiva. Então a primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: o que é agente da passiva? Agente da passiva, segundo o slide, é o termo que indica quem pratica a ação de uma oração na voz passiva. É um termo preposicionado, sendo utilizado maioritariamente a preposição por ou uma de suas formas contraídas. O pelo, o pela, o pelos, o pelas. O agente da passiva corresponde ao sujeito de uma oração na voz ativa. Tá um pouquinho difícil de entender? Já no exemplo eu vou deixar tudo bem claro, ok? Então fica ligadinho. Um verbo ele está na voz passiva quando o sujeito gramatical é o paciente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal praticada pelo agente da passiva. Tá difícil de entender? Então vamos para os exemplos que vai ficar muito claro. Na voz ativa, que é a estrutura, vamos dizer assim, normal de uma oração, nós temos ali um sujeito, uma ação verbal, né? Alguém fez alguma coisa, alguém quebrou alguma coisa, né? Então ali, Carlos quebrou o copo. Na voz passiva, nós temos uma espécie de inverso. A ação verbal vem primeiro e esse praticante da ação verbal vem em segundo lugar. Então seria, se Carlos quebrou o copo, então o copo foi quebrado por Carlos. Veja como é invertido. Tá? O copo, que era o objeto dessa oração, na primeira frase, né? Ela passa a ser o sujeito. Carlos, que era o sujeito, passou a ser o agente da passiva. Então, o agente da passiva era um termo que poderia, em outra organização de frases, ser o sujeito da oração. Então, em vez de Carlos quebrou o copo, tá faltando um R aí, né? Quebrou, quebrou. Carlos quebrou o copo foi quebrado. Então, João fez alguma coisa foi feita por João. João lavou algo foi lavado por João. Então, essa estrutura de voz passiva é sempre a mesma. E observa aqui sempre a preposição por. Sempre a preposição por foi falada ainda agora, ok? Então vamos dar alguns exemplos para que você possa entender. Minha mãe fez este bolo. Este bolo foi feito por minha mãe, né? Novamente, o minha mãe, que era sujeito na oração, passou a ser agente da passiva, né? E o este bolo, que seria o objeto, passou a ser o sujeito. O revisor corrigiu os erros. Os erros foram corrigidos pelo revisor. O revisor, que é sujeito, passou a ser agente da passiva. E aqui o objeto, que era os erros, passou a ser o sujeito. Observa como o verbo fica. Em vez de corrigiu, eu tenho foram corrigidos, para dar essa ideia de passivo, né? De que algo foi feito por alguém. Mais um exemplo, se você ainda não entendeu. Eu estruturei as provas. As provas foram estruturadas por mim. Esse por mim, que equivale aqui ao eu, né? Eu estruturei, ele é o agente da passiva também, ok? Então, sabendo disso, vamos ver qual é a estrutura da voz passiva analítica, né? Que é o sujeito paciente, um verbo auxiliar, um particípio, um verbo em particípio, uma preposição e um agente da passiva. Muito difícil? Não, muito fácil. Olha aqui o exemplo que foi dado. A louça foi quebrada por João. A louça aí é um sujeito simples, né? Que em outra situação poderia ser o objeto. Foi é o verbo auxiliar, como eu já falei bem aqui, ó. Quebrada é o particípio do verbo quebrar. O que é particípio? São essas formas
nominais do verbo terminadas geralmente em ado, quebrado, lavado, amaldiçoado. Então todas essas palavrinhas terminadas em ado, né? De maneira geral, todos esses verbos a gente vai chamar de particípio. E por João, o por é a preposição, João é o agente da passiva. Eu poderia muito bem escrever essa frase da seguinte forma: João quebrou a louça, na voz ativa. Mas na voz passiva fica: a louça foi quebrada por João. Ok? Então eu tenho duas maneiras de dizer a mesma coisa. Né? Eu posso dar ênfase ao fato de João ter quebrado a louça, ou posso ter dado ênfase ao fato da louça ter sido quebrada. Então, chegou a nossa hora de praticar. A rotina dessa semana está muito fácil, né? Não deveria nem dar essa ajuda para vocês, mas eu vou fazer essa fezinha, tá? A primeira questão, ela pede o seguinte: que você assinale a opção em que o termo em destaque tem a função de agente da passiva, né? Na letra A, ouvi a notícia pelo rádio. Na letra B, agradeço-lhe pelo livro. Letra C, o espaço foi alugado para a festa. Letra D, o livro foi lido pelo aluno. Então, tem muitas maneiras da gente descobrir, né? Aqui não pode ser porque essa preposição para, como a gente viu, em regra geral, é a preposição por ou suas variações, como pelo, pela. Então vamos pensar vamos inverter aí essas orações para ver se a gente consegue chegar numa outra oração equivalente. O rádio ouviu a notícia? Tem como, né? Não faz nenhum mínimo sentido. Então não é essa. Agradeço-lhe pelo livro. O livro, agradeço-lhe. Não tem como. Será que é a D mesmo? O aluno, vamos pensar aqui, o aluno leu o livro. Fez sentido. Então, esse pelo aluno aqui é o agente da passiva. Por quê? Porque o pelo aluno poderia virar sujeito na oração. O aluno leu o livro e seria o mesmo sentido de o livro foi lido pelo aluno, ok? Segunda questão, marque o item que não apresenta agente da passiva, né? A água descia pelas ruas com violência. Opa, ele quer um que não apresente, né? Como eu já falei no começo da nossa aula, a gente precisa encontrar essa preposição por ou pelo. Então aqui todas as três têm pelo. Parece que é. Vamos ver se a gente consegue inverter. A casa foi alugada pelo novo proprietário. Vamos inverter? O novo proprietário alugou a casa. Então aí nós temos um agente da passiva, então que é o que não tem. As aves foram atacadas pela raposa. A raposa atacou as aves. Consegui inverter? Então isso aqui também, esse pela raposa, é um agente da passiva. A cidade será beneficiada pelo decreto. O decreto beneficiará a cidade. Nós conseguimos inverter? Sim. Então aqui também temos agente da passiva. Aqui nesses três temos, e nessa letra A nós não temos, né? A água descia pelas ruas com violência. Violência descia a água. Não tem como inverter essa oração para uma voz ativa, né? Então essa daqui não apresenta agente da passiva. Muito fácil. Bora colocar uma mais difícil. Terceira questão. A opção em que o enunciado apresenta a voz passiva do verbo quer um enunciado que tenha voz passiva, né? Que esteja em voz passiva. Então, se eu tenho voz passiva, eu vou ter um agente da passiva. Cristiano fez uma ligação para sua mãe. Aqui nós temos a preposição para, que não é a mais utilizada para essa voz passiva. Vamos namorar as opções que tem. O livro foi comprado por mim. Aqui tem o por. Os meninos tiraram foto dos animais no zoológico. Tem nenhum por. Né? Os alunos estão estudando as rotinas. Certo. Está em voz ativa. Tanto aqui como aqui. Na letra C, os meninos tiraram foto dos animais no zoológico. E na letra D também. Nós estamos também em voz ativa. Inclusive, eu poderia dizer assim: as rotinas estão sendo estudadas pelos alunos. Né? Que aí sim seria uma voz passiva. Então, a única que tem voz passiva é essa daqui. Eu poderia transformar da seguinte forma: eu
comprei o livro. Não é a mesma coisa que o livro foi comprado por mim? Então, só que o livro foi comprado por mim, está na voz passiva, e eu comprei o livro, está na voz ativa. Então, nossa aula termina por aqui, infelizmente. Eu vou esperar vocês na próxima rotina, na nossa próxima aula. E até lá. Tchau!